Dizem que nós estamos neste mundo fazendo apenas uma passagem, né? Mas se isto é verdade, que nós estamos neste mundo apenas fazendo uma passagem, eu pergunto, por que é que nós nunca valorizamos este tempo de tráfego, né, durante o momento em que nós embarcamos até o momento em que nós descemos desse veículo que nós intitulamos como passagem, né? Por que é que nós estamos tão acostumados a valorizarmos sempre o antes da passagem e o depois da passagem? Veja, antes, né, de nós casarmos, a gente diz: quando eu for pai, eu vou ser um bom pai. Depois da passagem, que aí nós já somos pais, a gente percebe que nós não somos uns bons pais. E isso nos faz pensar sobre se a vida é uma passagem, se nós estamos neste mundo fazendo apenas uma passagem, por que é que nesse tempo que a gente está vivendo a passagem, trafegando pela passagem, porque nesse tempo que nós, ao invés de nos programarmos, refletirmos sobre nossa vida, aproveitarmos esse momento do tráfego da passagem para a gente se programar para a nossa vida, arquitetar as coisas, rever conceitos, planejar melhor as coisas, os acontecimentos, para só então nós decidirmos pela melhor maneira possível como agir, como decidir as coisas, como refletir as coisas, como pensar nas coisas, como fazer as coisas, né? Se a vida é uma passagem, a pergunta é: por que nós se preocupamos então e tanto com o antes e o depois da passagem, e não com o durante a passagem, né? Eu penso que o durante a passagem é muito importante, até muito mais do que o pós-passagem e ante-passagem, porque o durante a passagem é o momento que a gente pode pensar melhor nas coisas, refletir melhor sobre as coisas, programar melhor a vida, né? De repente é um momento que você pode usar para pedir perdão, ligar para a pessoa que você ama muito e que você muito tempo não fala com ela. De repente, durante a passagem é um momento que você pode se reconciliar com sua esposa, com seu esposo. De repente, durante a passagem é um momento que você pode melhor se programar em pensar e se especializar melhor para ir em busca de um emprego melhor, com um salário melhor. É durante a passagem também que você pode conversar com Deus, pedir ajuda a Ele, para que você consiga entender o que de fato Ele tem para você, mediante os seus esforços, mediante o que você tem feito. Então, se a vida é uma passagem, eu penso que está na hora de nós desapegarmos-nos do antes passagem e pós-passagem. Nós devemos viver o durante passagem. Só assim, para fazer sentido a vida ser uma passagem, a nós estarmos neste mundo apenas fazendo uma passagem, né? A gente perde muito tempo focado no futuro, lamentando o passado, mas dificilmente nós estamos focados no tráfego da passagem, no momento da passagem, que é a passagem nada mais é do que o momento agora, o momento presente, o momento já, o momento aqui, o momento este que você me ouve é a sua passagem, é este o tempo da sua passagem. A mudança deve ser agora, imediatamente, certo?
Ela não pode esperar o futuro chegar, ela não pode ficar respaldada nas lamentações do passado. Ah, se eu tivesse feito aquilo, ah, se eu tivesse feito aquilo outro, ah, se eu tivesse deixado de agir assim, de agir assado, ah, mas o meu futuro eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou fazer aquilo e mais aquilo outro, e aí sim eu vou ser bom. E no seu presente, que é o seu momento de passagem, você só está no pensar do futuro ou lamentar do passado. E no presente você não está fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada. Então, meus amigos, se a vida de fato é uma passagem, se nós estamos neste mundo apenas fazendo uma passagem, eu penso que estamos aqui neste mundo para viver o hoje, o hoje, o hoje, o hoje e o hoje, sem nos preocuparmos com o passado, porque já foi, nem futuro, porque o que tem reservado para nós, seja bom ou ruim, ele virá e ponto final. O máximo que nós podemos fazer é amenizar uma coisa aqui e outra ali, porque o presente nos faz pensar nas atitudes que nós vamos tomar no presente, porque aí sim elas vão refletir no futuro e vão servir de memória para nós quando isso ficar no passado, certo? Então, não precisa, por exemplo, nós ficarmos programando as coisas, a gente precisa apenas fazê-las. A gente foca que quer ter um filho, mas a gente entende que ter filho não é como um animal que o macho cruza com a fêmea, gera um filhote, ele nasce e pronto, cada um vai para um canto. Não, filho é responsabilidade. Então, se eu quero ter filho, se eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, o meu hoje, o meu presente, a minha passagem imediata, ela tem que ser o quê? O preparar o terreno. O que é o preparar o terreno? É o preparar hoje, é a estabilidade hoje, já. É uma casa, é um emprego estável, é conforto, conforto, conforto para só ir pensar em ter um filho, em ter uma nova residência, um novo veículo e por aí vai. Então, se a vida de fato é uma passagem, ela nada mais é do que o momento presente. Então, que nós vivamos o momento presente, que é o momento do tráfego da nossa vida. Ele está entre o antes e o pós-passagem. Então, que nós vivamos o hoje e nada mais. Um grande abraço.